Oi meninas, tudo bem? Na make de hoje a gente vai fazer um cut luz. Ele vem acompanhado de um delineado com um rebocão bem power, tá? O delineado é um básico, não é gatinho. Vamos aprender uma técnica para o esfumado e os cílios postiços que a gente vai aprender a aplicar, tá bom? E as sobrancelhas são as mesmas coisas que eu expliquei dos vídeos anteriores, certo? Vou ter o contorno e o iluminador nos pontos específicos, ok? Se você gostou, já começa dando like, tá? Se inscreva no canal, ativa o sininho para não ficar por fora de nenhum vídeos. E vamos? Bom, meus amores, para começar, tá? Você sempre tem que limpar a sua pele, tirar todo o resíduo de maquiagem, de sujeira que encontra-se bem dentro lá dos poros da sua pele. Depois pode jogar uma água termal. Eu já fiz esse processo todinho antes de começar a maquiagem. O único processo que eu fiz, que apareceu no vídeo, foi aplicar o meu primer, tá? Que era para o vídeo não ficar tão longo assim. Então eu já começo logo na sobrancelha, aplico daquele mesmo jeitinho, como a gente já sabe, né? Que fica bem natural. Eu desenho a sobrancelha toda com as duas cores. Toda não, meninas, perdão. Eu apenas pego do meio para trás as duas cores e do meio para frente eu sempre pego com uma cor bem mais clarinha, que é o marrom. A minha paletinha é essa Duo de sombras da Jequiti, como vocês já sabem, né? Até porque eu só tenho elas. E aí você faz, desenha elas todinha e depois que você desenhar, você preenche de trás para frente, que é para aplicar o produto em toda a área que não foi aplicada, certo? Fez as duas sobrancelhas, você vem com corretivo ou então com a sua base. Como eu tô com a minha pele limpa, ainda não fiz nada, eu passo o corretivo. Se eu já tivesse passado corretivo na minha pele, aí eu já vinha logo com a minha base. Mas não passei nada, então eu venho com o corretivo. E vou passando bem rente as sobrancelhas, que é para não ficar marcado o erro, certo? E vou fazendo dessa forma até eu ver que tá bem certinha. E sempre igualando uma com a outra. Se você gostar de redondo ou quadrado, vai só ajeitando na frente, certo? E se pegar muito produto, você pode jogar para pálpebra, porque não tem nenhum problema. Depois a gente vai querer corretivo mesmo, porque é para fixar. Se você não tiver fixador, aí já fica ótimo, porque o corretivo ele ajuda a fixar a tua sombra lá. Faz as duas, vai olhando uma para outra e vai passando o corretivo. Se for muito produto, joga para pálpebra. E assim você vai fazendo. Eu indico vocês não pegarem muito, que é para não deixar muito marcado de corretivo a sobrancelha, tá? Se você pegou muito na parte de cima, pode jogar para a testa também, que não tem nenhum problema. Mas se for bom pegar pouco, é ótimo. Porque aí você não corre o perigo de marcar essa sobrancelha com corretivo, tá? E vai olhando uma para outra até ver que tá bem certinho. Se não tiver tão certinho assim, você vai ajeitando. Sempre tem uma sobrancelha que é um erro. A minha, no caso, eu tenho, para falar a verdade, né? O meu, no caso, é o do lado direito, para quem tá olhando o vídeo, certo? Eu vou aplicar um pouquinho de pó. Esse meu pó é o translúcido, só para na hora da aplicação de sombra ele deslizar, não ficar acumulado a sombra na pálpebra, tá? Isso vai ajudar a esfumar toda a minha sombra. Eu venho com o iluminador, é um bem clarinho, não é esse que eu uso para iluminar o meu rosto, porque ele fica muito branco, tá? Mas eu gosto de aplicar ele debaixo da minha sobrancelha. Isso ajuda a iluminação, a iluminar bastante a minha sobrancelha e a destacar mais. E na hora do esfumado, ele vai misturar e vai fazer um degradê ótimo também. Eu venho com um pincel fofinho, o pincel mais fofão que você tiver aí, você aplica a primeira sombra, tá? Que é a sombra mais clarinha, você aplica, pode ser em toda a pálpebra ou pode ser somente no côncavo,
tá? Isso vai ajudar, vai deixar bem destacada o teu côncavo, tá bom? E sempre tem que ser assim, meninas. Na hora de esfumar, vocês sempre pegam uma sombra mais clara, que vocês tiverem um marrom mais clarinho, e depois sim você vai aplicando sombra por sombra. Olha essa dica aí. Se você tiver uma fita durex, uma fita adesiva, alguma coisa que dê pra você colar, você cola, tá? Eu acabei esquecendo, eu ia colocar antes, né? Como eu já coloquei um pouco de sombra, mas tá valendo. Pra ensinar, tá valendo, tá? Coloquei um pedaço de fita ali no meu canto lá, para poder ajudar a esfumar. Olha, como vocês podem ver, eu vou esfumando sem nenhuma preocupação de cair, de passar do ponto dos meus olhos, porque aí depois quando for tirar vai ficar bem certinho, tá? Vai esfumando com a cor mais clarinha que você tiver, tá? Com o pincel fofão. Agora você vem com o pincel mais fininho, de esfumar também, e pega a cor marrom. E vai esfumando, vai colocando, não sobe, porque essa sombra, ela já vai ter, conforme você vai colocando sombra, vai ter que ser uma debaixo da outra, tá? A mais clara vai ter que ficar bem no alto, a média já vai vir mais para a parte do côncavo só, e a última que vai ficar só na sua pálpebra, certo? Esse meu marrom, ele não estava esfumando muito bem, ele não estava pigmentando, então eu peguei outro marronzinho mais escuro com o mesmo pincel e fui aplicando, tá? Ele não estava fazendo o degradê das cores, não estava pigmentando mesmo. Então eu peguei um outro mais escurinho e agora sim eu vi que ele deu resultado ali, certo? Sempre vai esfumando, não sobe mais que isso, porque já tem uma sombra mais clara lá em cima, não sobe mais, certo? Vai sempre nesse mesmo sentido. Bota um pouquinho lá no cantinho interno. Vocês podem perceber que eu só vou fazendo o redondinho, ó. Só vou aplicando ali no canto externo, subindo no côncavo e aplicando no canto interno. Não passo na pálpebra no meio, como vocês podem ver, tá? Esse aí que vai ser o cut luz. É onde vai ter aquela luz somente no centro, certo? Agora eu venho com outro pincel, um bem mais fininho, e pego a cor preta, tá? Que é para dar aquele tom escuro mesmo nas minhas sombras, tá? E vou aplicar mais abaixo da cor do marrom, tá? Se você não tiver um pincel fininho, você aplica bem debaixo, assim, até você ver que não tá misturando na cor. O problema é não misturar junto com a cor do marrom anterior e nem com o primeiro tom de marrom, tá? Ele tem que fazer um degradê entre as cores. E pode ir aplicando mesmo pro canto externo, porque não vai ter perigo de manchar ou de borrar, porque tá a fitinha lá. Isso dá super certo para você que tá começando, para você que não sabe. Agora eu venho com um pincelzinho, eu tenho um chanfrado, né? Se você tiver um pincelzinho que não seja chanfrado assim, você pode pegar qualquer um outro que seja bem durinho para marcar o seu cut, ó. Você vai fazendo essa marcação com o corretivo, certo? E vai descendo, vai indo pro lado. É bom que seja um outro pincel não tão duro, porque aí vai ficar o corretivo vai acabar ficando só ali no meio, no centro, então ele tem que esfumar, que é para não ficar nada marcadinho. E como eu peguei esse pincelzinho chanfrado mesmo, então eu vou com ele, até porque na prática mesmo eu já sei como esfumar tudinho, eu já entendo um pouquinho, mas para você que está começando agora, procura o pincel que você vai se adaptar, entendeu? Naquele momento ali. Agora eu venho com uma sombra cintilante, ela tem leves brilhos e vou aplicar ali. Ele é um dourado e vou aplicar com um pincelzinho de esfumar mesmo, tá? Que é pra não deixar marcado. Nadinha marcado.
E vou sempre nesse sentido aí de ir aplicando. Primeiro eu deposito a sombra, todas essas sombras aí eu vou depositando, tá, meninas? Eu deposito e aí eu esfumo, ó. Você sempre vai agitando os cantinhos, que é pra não ficar marcado aquele quadradão na sua pálpebra, tá? Vai vendo onde tem erro e vai aplicando a sombra, tá? Não aplica só o preto, aplica o marrom, o segundo tom de marrom, e assim você vai ajeitando até você ver que esfumou tudinho. O momento em que você vê que esfumou é quando não acha o final e nem o começo de uma sombra, tá? Se você não achar nenhum, é porque tá bem esfumado. Certo? Vai esfumando bem, vai deixando bem. Agora eu venho com um pincelzinho preto. Esse lápis pretinho, ele é bem pigmentado, ele é bem escuro, também é da Jequiti. O que eu vou fazer, o que eu estou fazendo na verdade, né, é um delineado, só que esse delineado é um básico. Eu passo rente aos meus cílios e vou pegar um pincelzinho bem durinho e vou começar a esfumar ele, tá? Ele é um pincel bem fininho também, quase um pincel para as sobrancelhas, e vou só passando bem em cima. Essa maquiagem, como ela já tá bem pretinha, no caso, meus olhos estão bem pretinhos, eu não tenho necessidade de fazer um delineado gatinho, porque no final não vai aparecer o puxadinho do gatinho. Então eu venho mesmo só com a sombra, só com o lápis preto, que é para não aparecer a marcação dos cílios postiços que eu for aplicar, e também dar um tchan para essa make, tá, meninas? Eu vou ajeitando, conforme eu vou vendo que tá faltando sombra, eu vou botando mais a sombrinha. Agora eu tirei a fita e para vocês verem, ficou uma maravilha. Meus amores, eu já venho com o outro lado do meu olho bem completo, coloquei a fita também e ficou bem marcadinho, sem sujeira, sem nada. Agora eu só venho ajeitando onde faltou colocar a sombra, se saiu ou se não saiu, eu vou só ajeitando, tá? Dando o retoque final. Agora eu venho novamente com o lápis preto, passo na minha linha d'água e já vou descendo também para a parte inferior dos olhos, tá? Eu vou esfumar depois esse pretinho com uma sombra para ficar bem selado. Como eu quero o olho bem escuro, então eu passo mesmo para baixo. Agora eu venho com um pincelzinho. Esse pincel, ele é igual o lápis. Eu pego bem na pontinha dele uma cor escura, pode ser o pretinho mesmo, só que eu peguei um marrom quase puxado pro preto e vou passando bem em cima desse lápis, tá? Na parte de fora do meu olho em que eu apliquei o lápis. E vou passando. Esse pincel ele não chega a esfumar tanto. Eu só tô aplicando mesmo devagar, de pouquinho em pouquinho o produto, que é para não cair muito e não sujar muito. Conforme eu vou aplicando, eu já vou levando lá para trás para juntar com a sombra de cima. Ó, tá? Que é para juntar a sombra de baixo com a de cima. Agora eu venho com um pincel fofinho, meio chanfrado. E vou esfumando ele, porque aquele pincel não esfumou. Bom, meus amores, agora os cílios postiços. Para você aplicar, primeiro tem que fazer a medição no seu olho. Ó, se você vê que ele ficou muito grande para o seu olho, você pega e corta, mede ele primeiro e corta onde tem que cortar,
tá? Depois que você fizer isso, você tira toda a colinha que veio nos cílios. Essa colinha, ela só ajuda mesmo a deixar os cílios pregados naquele pacote que já vem. Então ele não serve para nada. Isso só vai te incomodar, vai ficar grosseiro no seu olho. Então você tira toda essa colinha que não serve para nada, tá? E aplica a cola que você for colar naquele momento lá, tá? Faz a mesma coisa com o outro cílios, mede, corta. Como eu já sei o tamanho de um para o outro, então nem precisei medir nos meus olhos o outro. Já fui logo cortando porque sei quantos tufinhos eu precisei cortar, certo? E espero dar uma secadinha, não totalmente, mas uma secadinha que já dê para ficar lá, tá? Agora para aplicar eu vou pegar na pontinha de cada um dos cílios, tá? Em cada pelinho, um em cada lado, e vou colocando. Esse foi o jeito que eu me adaptei, que eu achei mais prático para colocar os cílios postiços. Não consigo aplicar com pinça, me incomoda demais. E a cola seca e suja toda a minha sombra. Então esse foi o jeito mais prático que eu achei. Espero que vocês consigam também, tá, meninas? E aí você vai ajeitando no seu olho, do jeitinho que tem que ser. Quando vocês comprarem uns cílios, vejam logo se tem uma parte bem menorzinha. A parte menorzinha dos cílios é a que vai ficar no canto inferior e a maiorzinha é a que vai ficar no canto superior. Pega bem na pontinha de cada lado dos cílios e aplica. Vai ajeitando, vai apertando até aquela cola fazer o processo de fixar no seu olho. Eu abro o olho bem pouquinho, certo? Eu não abri tanto assim, tá? Principalmente para vocês que tá começando agora a se maquiar. Não abre muito porque vai ficar mexendo, vai ficar a cola vai ficar desgrudando e não vai dar certo. Agora eu venho com o meu corretivo e vou aplicar bem debaixo dos meus olhos, tá? Olha essa dica, meninas. Você pega uma esponjinha e umedece ela com uma água. Pode ser uma água termal ou qualquer água que você tiver aí, tá? Isso vai ajudar no processo quando você estiver aplicando lá a base ou então o seu corretivo, tá? Vai ajudar a fixar mais a sua base e a penetrar mais ela no seu rosto. Eu vou aplicando nos pontos centrais do meu rosto. Esse corretivo é a área onde eu quero iluminar meu rosto. Agora eu venho com o meu contorno em bastão e vou fazendo um triângulo do ponto alto da olheira, da orelha, e vou descendo com esse triângulo, tá? Aplico também no meu nariz. Eu gosto de aplicar bem quase chegando na sobrancelha, porque isso dá um efeito de mais fino o seu nariz. E vou aplicando um pouquinho de base. Hoje eu quero fazer diferente, quero aplicar minha base com um pincelzinho kabuki, tá? Sempre nesse movimento, meninas, nunca espalhe, nunca faça movimentos diferentes para não ficar feia a sua base, não ficar marcada. Somente na testa você vai fazendo esse processo de pro lado e pro outro, para um lado e pro outro, e jogando sempre pro cabelo, que é para sumir aquela base no seu cabelo. Tá? Se você quiser, depois pode passar também uma esponjinha, só para não ficar a marcação do pincel. Mas eu não quis fazer isso porque não ficou a marcação do pincel. Pode passar também um pouquinho no pescoço, pode ir descendo, sim. Eu gosto de descer porque não tem uma base certinha pro meu tom de pele. Tá? Agora eu venho com um pincelzinho Dual Fiber para esfumar esse meu contorno que eu passei.
Como vocês podem ver, ele é bem fácil de esfumar. Ele é ótimo. E venho com o mesmo pincelzinho que eu gosto de esfumar o meu nariz também. Na hora que eu tô esfumando, eu já subo pra sobrancelha também, que é pra dar um efeito de mais afinadinho o seu nariz, e passo bem embaixo do nariz. Eu já vou descendo. Jogo sempre pra fora o contorno, nunca pra dentro, tá? Agora eu venho com o meu pó translúcido e vou aplicar com a esponjinha, porque acho que com a esponjinha ele aplica melhor e não espalha tanto assim, tá? E vou aplicar nos pontos onde que eu quero que destaque mais. Não aplico na parte que eu coloquei o contorno, porque eu vou colocar o contorno em pó depois. Agora eu venho com o contorno em pó e vou aplicar onde eu coloquei o em bastão. Tá? Vou aplicar bem nessa área e levo pra cima, gente, também sumindo no cabelo, que é pra não ficar seu rosto totalmente branco, tá? Se você tiver uma testa um pouco mais acima, você passa bem lá em cima também, ajuda a diminuir a sua testa, tá? Esse contorno que eu passo bem no meu rosto, ele ajuda a afinar o rosto, tá? Tudo que você quiser afinar, você passa o contorno, e tudo que você quiser aumentar, você pode passar o iluminador ou então o corretivo, como eu passei no começo, tá? Tudo isso vai ajudar a deixar uma pele muito boa e muito bonita. Agora eu venho com um pincel fofão e pego um pó compacto, é o da Ruby Rose, e vou varrendo todo esse meu pó translúcido que eu deixei descansando no meu rosto. Se você não tiver o pó, não tem problema, pode só varrer, pode só tirar esse pó translúcido do seu rosto, tá? Eu aplico ele porque eu quero um rebocão e acho que com o pó compacto fica bem melhorzinho. Mas se você não tiver, não tem problema. Vai dando retoquezinho onde tem que dar um retoque, tá? Agora, para passar o iluminador, eu pego um pincel fofão de esfumar sombras mesmo e vou esfumando com o meu iluminador no meu ponto onde quero iluminar, que é essa parte do meu rosto. Passo só na metade do meu nariz para cima, não tudo para cima, e um pouquinho na ponta do meu nariz. Isso vai dar um efeito de que meu nariz está bem mais fininho e mais empinadinho, tá? Mesma coisa no outro lado do rosto. Passo um pouquinho nessa parte onde quero aumentar e iluminar, e um pouquinho em cima do ponto alto da minha sobrancelha. Eu dou uma reforçada lá no ponto debaixo da sobrancelha, onde fica a sombra, só para dar um destaque maior. E no arco do pupido, tá? Passo um pouquinho de blush. Esse blush é o da Mary Kay, o mesmo que eu tenho, que aparece aqui nos vídeos. E uma máscara, que é a máscara de cílios da Ruby Rose, é a nova. O pincelzinho dela é ótimo para aplicar nos cílios inferiores. Ele é bem pequeno. Eu deixei para aplicar no final porque quis que a cola secasse bem. Se eu passasse naquele momento, poderia até sair os meus cílios, tá? Então não tem nenhum problema de fazer isso agora. Você passa só o seu dedinho ali para tirar a marcação da fita que ficou, para não ficar muito marcadinho. Pego um pincel menorzinho, daquele que é igual uma pontinha de um lápis, e vou aplicando no canto interno do meu olho.
para iluminar mais ainda essa sombra. Gente, sou a louca do iluminador. Você pode usar essa maquiagem para qualquer evento à noite, somente à noite, tá? Eu pego um batom líquido da Jequiti também, passo em todo o meu lábio, debaixo. E depois, quando eu terminar, já vou pra cima, tá? Primeiro contorna, depois você pinta. Primeiro contorna e depois você pinta. Que nem eu fiz com a sobrancelha. Você pode usar outro batom também. A gente não tem regra de... Já que você pintou você fez um olho bem chamativo, você não vai botar uma boca chamativa. Não tem regra. Passa o vermelhão, passa o pretão no olho e pronto. Quem faz as suas regras é você mesma. Já tô eu reforçando novamente com o iluminador, a louca do iluminador, né? Passa um pouquinho no queixo, que é pra dar aquela iluminadinha maravilhosa e pronto. O que vocês acharam daquele pontinho de luz na minha sombra, nos meus olhos? Para finalizar, eu coloco fixador, é o meu da Ruby Rose que eu tenho. E aí, meninas, gostaram? Podem dar o like já. Se inscrevam aí, tá? Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Tchau, tchau!